Olá, turma! Dando continuidade ao nosso conteúdo de Primeira Guerra Mundial, hoje nós vamos estudar um pouco sobre as fases da guerra. A Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, pode ser dividida em duas grandes fases. Primeiro, a Guerra de Movimento e também a Guerra de Trincheiras. O conflito teve início com a Guerra de Movimento, que se deu entre 1914 e 1915, e foi caracterizada pelo deslocamento dos exércitos rumo às fronteiras. Nessa fase, destacou-se a movimentação do exército alemão em direção, primeiro, à frente ocidental, que era direção à França, e em direção à Rússia, que era a frente oriental. No intuito de conquistarem a França e dominarem a capital, Paris, os alemães vão invadir a Bélgica, o que vai ocasionar a reação da Inglaterra, que é aliada dos franceses. As invasões dos territórios belga e francês faziam parte da estratégia alemã para neutralizar a força militar inglesa. Embora bem-sucedida no início, a Alemanha foi rechaçada por uma contra-ofensiva francesa, que a obrigou a recuar após a derrota da Batalha do Marne, que ocorreu entre 6 e 9 de setembro de 1914. Os novos meios de transporte e de comunicação, além da grande produção de armamentos e munição, impossibilitaram o avanço e a luta das tropas em campo aberto. Tal realidade gerou um combate mais estático, ou seja, mais parado, que foi denominado Guerra de Trincheiras, que se deu entre 1915 e 1918, ou seja, o período de maior continuidade do conflito. A Guerra de Trincheiras tornou o conflito muito mais lento, pois os exércitos eles passaram a cavar valas e a equipá-las com mecanismos de defesa. Essa tática, que consistia na tentativa de manter o território ocupado e avançar, desgastava bastante os exércitos envolvidos e poderia se estender por quilômetros nas linhas de frente. Nas trincheiras, que tinham uma profundidade média de 2 metros, os soldados aguardavam o momento de atacar o inimigo. A pouca movimentação das tropas e o equilíbrio de forças entre os exércitos fizeram dessa fase da guerra a mais duradoura e sofrida também. A estratégia de trincheiras expunha os soldados ao frio, à fome e à chuva. Eles sofriam ainda com piolhos e ratos, uma vez que as condições de saúde elas não eram propícias. Naquele cenário desolador, distantes dos seus entes queridos, eles sentiam as dimensões dramáticas da guerra. O entusiasmo dos primeiros dias dava lugar a momentos difíceis e sem esperanças. Além disso, a violência e as condições precárias de vida causaram imensuráveis prejuízos físicos e principalmente psicológicos aos envolvidos no conflito. As condições subhumanas às quais os soldados estavam expostos, também o grande número de mortes, as amputações e o convívio com a barbárie foram responsáveis por muitas deserções, que são justamente quando os soldados eles não aguentavam mais e eles fugiam daquela região do conflito. Em 1915, a Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, passou a apoiar a Tríplice Entente. Isso aconteceu em decorrência de sua insatisfação com o domínio austro-húngaro sobre as províncias italianas do norte, apesar da promessa de restituição desse território ao domínio italiano após a guerra. Outro ponto é sobre o desenvolvimento da tecnologia de guerra. Durante a Grande Guerra, as inovações não cessaram. Ao contrário, elas se intensificaram, pois era necessário criar técnicas para vencer o inimigo. Assim foram desenvolvidas materiais mais resistentes à ferrugem e propícios à elaboração de armamentos, novos meios de transporte que viabilizavam as estratégias de ataque aos opositores, equipamentos que ampliavam a proteção física dos soldados em combate, aparelhos e objetos que facilitavam a fiscalização no território inimigo e o tratamento dos feridos, entre tantos outros produtos. Muitas dessas inovações tecnológicas foram criadas durante a Grande Guerra e que são utilizadas ainda hoje no nosso cotidiano. A gente pode citar algumas, como o aço inoxidável, que foi um aço mesclado ao elemento cromo, que não enferrujava. Passou a ser desenvolvido a partir de 1912 pelo inglês Harry Bethley.
Ele foi utilizado na fabricação de armas mais resistentes, pois o calor das balas danificava os canos dos armamentos, e também na fabricação de motores. Esse material ele é usado na atualidade na produção de instrumentos hospitalares, utensílios de cozinha e diversas estruturas presentes nas cidades, como no caso dos meios de transporte. Outra invenção muito importante foi a invenção dos aviões. Esse meio de transporte foi criado no início do século XX e aprimorado ao longo da Grande Guerra. Ele era utilizado para o carregamento de bombas que poderiam ser lançados contra o território e o exército inimigo, com muito mais agilidade e exatidão, cobrindo distâncias maiores em virtude da visão facilitada do alto. Outra inovação é justamente os tanques. O primeiro tanque de guerra, denominado Mark I, foi criado em 1916 na Inglaterra e foi desenvolvido com a finalidade de romper o arame farpado das trincheiras. Acabou tendo outros usos, uma vez que conseguia superar obstáculos no solo. Os tanques eram blindados e capazes de armazenar munições e alimentos para os soldados. São empregados ainda hoje nas guerras contemporâneas, com novas formas e recursos tecnológicos. Outra inovação também foi justamente as armas químicas e máscaras. A utilização de armamento químico em conflitos bélicos teve início na Grande Guerra. Em decorrência, os ingleses criaram máscaras protetoras para os soldados em combate. Essas máscaras, feitas de borracha, protegiam os olhos e as narinas. Eram grandes e, de início, dificultavam a locomoção, dando vantagem ao inimigo. Os gases mais comuns eram o gás de cloro, o gás mostarda e o gás fosfogênio, que causavam mortes quase imediatas por asfixia. Esse tipo de estratégia militar é proibida em conflitos na atualidade, mas algumas nações ainda detêm e produzem armamentos químicos, colocando em risco a paz mundial. As máscaras contra elementos ou gases tóxicos são utilizadas atualmente em guerras, em situações de riscos vivenciadas por policiais ou investigadores e na indústria química. Atualmente, a gente usa máscara justamente para evitar o contágio com o novo Covid-19. Então, essa é uma inovação que teve raiz justamente no período da Primeira Guerra Mundial, da qual nós utilizamos até hoje. Em paralelo aos conflitos terrestres, ocorriam também conflitos no mar, dos quais acabaram por interferir nos rumos da guerra. Utilizando novas tecnologias como submarinos, os alemães iniciaram uma série de ofensivas contra navios. Para eles, toda embarcação encontrada em território inimigo deveria ser afundada, não interessando a que nação pertencesse. Dessa forma, pretendiam cortar o abastecimento estrangeiro a seus inimigos, impondo a fome e a escassez. Em um desses ataques, os alemães acabaram afundando um navio estadunidense que transportava mercadorias e passageiros para a Inglaterra. Os Estados Unidos, até então, que eram neutros no conflito, reagiram ao ataque e também declararam guerra à Alemanha em 6 de abril de 1915.